cotas raciais em concurso público. A reserva de vagas é lei desde 2014, mas isso não significa o fim da polêmica. Considerando que a população brasileira ela é formada por uma miscigenação de raças, praticamente qualquer pessoa poderia se considerar pardo. Em Porto Alegre, uma candidata foi desclassificada porque não teria as características necessárias. A negativa foi questionada nos tribunais. Ela faz a autodeclaração e depois um comitê faz também a identificação, porque isso não se faz por genótipo, e sim fenótipo, ou seja, aparência. O Via Legal de hoje discute esse assunto e mostra ainda a dificuldade enfrentada por estudantes que não têm acesso à internet. Um jovem do Amazonas que passou no vestibular perdeu o prazo de inscrição porque não tinha acesso à rede. Você não pode, às vezes, aplicar com a mesma veracidade uma norma a uma região, por exemplo, da Amazônia, a um ribeirinho, a um estudante, às vezes, do Centro-Oeste, que possui muito mais recursos. E a gente começa falando sobre meio ambiente. Viajamos para Petrolina em busca de respostas para a situação do Rio São Francisco. O Via Legal está no ar. No programa Via Legal de hoje, o destaque é o meio ambiente. Estivemos no município de Petrolina, em Pernambuco, para mostrar uma prática absurda, mas que ainda é comum no país. Na parte do Rio São Francisco, que banha a cidade, o esgoto é jogado sem nenhum tratamento. A recuperação da orla é um projeto da prefeitura que agora, por determinação da Justiça, terá de seguir regras rigorosas. Veja na reportagem de Alessandro Moura. Difícil chegar a Petrolina e não se lembrar da famosa canção interpretada por Luiz Gonzaga. O Rei do Baião imortalizou na música a travessia até Juazeiro. Nós vamos ficar do lado de cada ponte, em Petrolina, a cidade que nasceu nas margens do Rio São Francisco. A paisagem atrai turistas de todos os cantos. Fernanda veio de São Paulo e ficou encantada com o Velho Chico. O rio tá bem bonito. Não imaginava que era desse jeito. Estou maravilhada, assim. O São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e percorre 3.000 quilômetros até chegar nos limites de Sergipe e Alagoas. O rio passa por 5 estados. Na cidade de Petrolina, em Pernambuco, o percurso é de 93 quilômetros. O rio muito lindo, que pena que está secando e está tendo muita poluição e muitas pessoas não cuidam bem do rio. Uma falta de cuidado que pode ser flagrada na orla de Petrolina. Aqui, o esgoto é lançado diretamente no leito do rio. Tudo escorre para o mesmo lugar onde caminhões-pipa buscam água para abastecer comunidades distantes do sertão. Essas plantas são chamadas de baronesas. Elas funcionam como um filtro porque se alimentam da poluição que está na água. Aqui neste ponto do rio, a concentração da espécie é maior porque o esgoto é despejado sem passar por qualquer tratamento. Uma realidade bem diferente da de Juazeiro da Bahia, que fica do outro lado da margem. A diferença entre os municípios pode ser vista de cima da ponte. Como em Juazeiro o esgoto recebe tratamento antes de ser despejado no rio, as baronesas não encontram alimento. Elas só se proliferam do lado pernambucano do São Francisco. A Prefeitura de Petrolina vem sendo pressionada a resolver o problema da contaminação e tornar o lugar mais atrativo aos moradores e visitantes. Em 2010, apresentou um projeto de revitalização e urbanização dos 8 quilômetros de orla urbana. A ideia da gente é revitalizar tanto para a população, com a construção de uma passarela para as barquinhas ali para o pessoal que faz essa transição Juazeiro-Petrolina, como também para polo turístico. O projeto prevê a construção de ciclovias, faixas, quadras esportivas, um centro gastronômico e um centro de educação ambiental. A licença para que as obras saíssem do papel foi emitida pela Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA. Em contrapartida, o município deveria cumprir um plano de recuperação de áreas degradadas, o PRAD. No plano tem que conter todo esse estudo e, no caso, fazer o acompanhamento, o monitoramento dessa recuperação para que a gente detecte algo errado ou não, ou o sucesso. Entre as exigências que devem ser seguidas pela Prefeitura está o plantio de 5.437 mudas nas margens do rio. Até agora, apenas 500 exemplares foram plantados. O projeto também deveria ser adaptado ao Código Florestal, que prevê a preservação da área de 500 metros a partir da margem do rio, uma regra bem mais severa que a prevista em lei municipal. O plano diretor do município previu essa preservação de área permanente dentro de 100 metros.
que a gente entende o quê? Que houve uma consolidação da cidade, das áreas urbanas, na beira dos rios, nas beiras de rio, e por conta disso a gente não tem como simplesmente demolir a cidade. O descumprimento do plano de recuperação levou o Ministério Público a entrar com uma ação na Justiça Federal contra a Prefeitura de Petrolina e a Agência Municipal de Meio Ambiente. Para a juíza que analisou o caso, é preciso adaptar o projeto às leis ambientais vigentes. Eu entendi, com base na perícia também, claro, que a gente não poderia nunca exigir uma demolição da situação consolidada. Nós não buscamos isso com a sentença. Pelo contrário, nós buscamos adequar a situação fática existente, né, a urbanização da cidade, com a possibilidade de adequação proporcional, reflorestamento proporcional. A perícia constatou ainda que parte do empreendimento não foi submetido a estudos de impacto ambiental. Por isso, de acordo com a determinação da Justiça, as obras ficarão suspensas em 2 trechos, até que todos os levantamentos e análises sejam concluídos. Apesar de ter sido feita uma licença única para essas 3 áreas, nós observamos diferença tanto no sentido da ocupação, diferença fática, já que a Orla 1 e 2 a gente entendeu como consolidada e a Orla 3 não é construída ainda, como também em relação aos procedimentos que foram executados, porque a própria AMA diz que só fez estudo para a Orla 2. Então ela licenciou as 3 orlas, que seriam 8 quilômetros, mas só fez estudo para a Orla 2, que seriam 2 quilômetros. Caso o município descumpra a decisão e continue os trabalhos nos trechos interditados, terá de pagar a multa diária de R$10 mil. A determinação também prevê o plantio integral das mudas e o acompanhamento do desenvolvimento das plantas. A sentença ainda deixa claro que o esgoto não pode mais ser lançado diretamente sem tratamento no Rio São Francisco. A Prefeitura afirmou já ter entrado na Justiça para cobrar da Companhia de Saneamento de Pernambuco o cumprimento do contrato, que inclui, inclusive, o tratamento do esgoto. O procurador do município garante que vai cumprir todas as determinações judiciais. A gente vai refazer esses estudos, vai providenciar isso tudo e viabilizar essa continuidade do reflorestamento da Orla de Petrolina. Sem dúvida, Petrolina já não é mais a mesma dos tempos de Luiz Gonzaga. O que não muda é a admiração pelo velho Chico. O ancião que fornece água para toda a região segue cansado e agora precisa de cuidados. Na margem do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com a sua mão divina, pra não morrer de saudade eu vou voltar pra Petrolina. De Pernambuco, nós vamos para o Rio de Janeiro. Nesse caso, o assunto é a invasão desse tipo de coral em costões rochosos do litoral brasileiro. Apesar da cor viva e da beleza, esses animais representam um perigo para o ecossistema. Em Ilha Grande, a multa paga por um morador que cometeu crimes ambientais foi usada para conter o avanço da espécie. O repórter Adeilton Oliveira embarcou nessa missão. O litoral sul do estado do Rio é repleto de ilhas que mais parecem pedaços do paraíso. Há quem diga que exista uma para cada dia do ano. Em muitas delas, a Mata Atlântica resiste à presença do homem. Essa foi a paisagem escolhida por Marco Antônio. Há 5 anos, ele trocou a violência e o trânsito caótico da capital paulista pela tranquilidade de Paraty. Apesar do contato com a natureza, ele descobriu que por aqui nem tudo está em equilíbrio. As construções nunca respeitam a legislação, tá? Você tem locais em que só a fachada da vegetação natural é mantida e o interior da ilha, ou então mesmo do continente, tem áreas que só tem acesso por mar, mas assim, você tem desde quadra de tênis, helipontos, tudo isso gera um impacto grande, né, na natureza. Uma das denúncias que chegaram à Justiça Federal envolveu o apresentador Luciano Huck. De acordo com o laudo criminal, ele cometeu várias irregularidades em uma propriedade localizada na Ilha das Palmeiras, em Angra dos Reis.
Entre os flagrantes feitos em 2007 estão a pavimentação de trilhas, a supressão de vegetação em área de Mata Atlântica, danos a espécies vegetais ameaçadas de extinção, a alteração do fluxo hídrico, a construção de rampas no costão rochoso e a alteração da paisagem. O apresentador não chegou a ser condenado. O processo acabou suspenso por 2 anos depois que um acordo foi assinado entre as partes na Justiça Federal. Durante esse período, ele tem que pagar 3 parcelas semestrais de R$ 150 mil. E o dinheiro deve ser usado em projetos desenvolvidos aqui mesmo na região pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Uma atividade que prejudicava o meio ambiente e ele teria que pagar uma indenização, não obstante já ter recuperado os danos ambientais que causou à época, né? Foi proposto esse acordo com ele vinculado a essa problemática do coral-sol e ao término do acordo, a ação é extinta. O valor está sendo usado no combate a uma espécie exótica invasora que vem se alastrando na região e comprometendo o ecossistema marinho, o coral-sol. De acordo com os técnicos que participaram da Operação Eclipse 2, esses animais entraram no Brasil há cerca de 30 anos, grudados em plataformas de petróleo construídas na Ásia e trazidas para o nosso litoral. Nenhum organismo nosso nativo reconhece esse coral como uma alimentação, então ele não tem predador nenhum. Então ele só vai se reproduzindo e colonizando até o momento que a gente pode vir a ter um local que só tenha coral-sol. A retirada dos corais não é fácil, só pode ser feita de forma manual. Nesta etapa da operação, 80 voluntários passaram o dia trabalhando. A mobilização envolveu várias instituições, empresas de mergulho e o apoio de um navio oceanográfico de Santa Catarina. 10.610 colônias foram removidas de uma ilha a 5 quilômetros da costa. Para o chefe da Estação Ecológica de Tamoios, onde a infestação do coral-sol é mais crítica, o acordo na Justiça tem 2 pontos positivos. Além de viabilizar ações como esta, serve de alerta para quem insiste em cometer crimes ambientais. Houve uma pena, essa conversão de pena, tudo isso que leva as pessoas a pensar, realmente a justiça está acontecendo a nível ambiental e pode resultar numa penalização. No próximo bloco, a dificuldade enfrentada por estudantes que moram em cidades isoladas, sem acesso à internet. Eu volto já. Estabelecer os limites de atuação dos profissionais da área de saúde nem sempre é tarefa fácil. A polêmica recente envolve técnicos em radiologia e biomédicos, para não serem obrigados a fazer o registro em 2 entidades de classe. E com isso, pagar anuidade 2 vezes, os profissionais de biomedicina decidiram brigar nos tribunais. Você sabe qual a diferença entre medicina e biomedicina? Você fala, qual é a sua graduação? Eu sou biomédica. O que? Isso existe? Já teve isso. Os 2 são cursos acadêmicos com disciplinas bem parecidas, mas com cargas horárias diferentes. A medicina exige uma dedicação maior de 6 anos em período integral e trata diretamente o paciente, enquanto o biomédico, em 5 anos, estuda e pesquisa as doenças humanas. Segundo dados da Federação Nacional de Biomedicina, existem hoje no Brasil 265 cursos de formação. A profissão é a mais jovem da área da saúde. Foi regulamentada há apenas 36 anos e tem ficado cada vez mais especializada. Um biomédico não é um profissional generalista.
Não existe um biomédico biomédico. Ele sempre vem com algum tipo de pós-graduação, residência biomédica ou estágio curricular dentro da faculdade. Então existem biomédicos que são patologistas clínicos, hematologistas, sanitaristas, da área de bromatologia, imaginologia, estética, perícia criminal. Então são 35 habilitações que o biomédico pode atuar. Solange é uma das 60 mil biomédicas formadas no país. É coordenadora do setor de medicina nuclear de um dos hospitais mais conceituados do Brasil, onde trabalha há 30 anos. Aqui, ela e outros profissionais atuam em radiologia e diagnóstico por imagem. Então, nós temos um laboratório onde a gente faz preparações, nós administramos o material, você tem que conhecer qual substância eu vou usar para quê. Aí eu passo isso, injeto no paciente, eu acompanho a biodistribuição, coloco no aparelho. O estado de São Paulo é o que concentra o maior número desses profissionais. São 16 mil filiados ao Conselho Regional de Biomedicina. Mas a atuação dos biomédicos em exames com equipamentos radiológicos começou a causar conflitos com outro conselho, o de técnicos em radiologia. De acordo com a lei de 1985, que regulamenta o exercício da profissão, exames como o de raio-x devem ser feitos exclusivamente por técnicos da área. Com base nessa norma, o Conselho de Classe passou a fiscalizar e multar biomédicos que assumem essa função sem o registro no órgão. Foi o que aconteceu com a cliente desse advogado. Nós mostramos no processo que ela é uma profissional de nível superior, da área de biomedicina, e ela tem um conselho próprio, que é o Conselho de Biomedicina, que desde 1979 já previa a atividade do biomédico na área de radiologia sem interpretação. Nesse processo, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou por unanimidade a decisão que reconheceu indevida a exigência de inscrição da biomédica no Conselho de Técnicos em Radiologia. No entendimento da Justiça, o profissional deve sim se sujeitar ao controle de fiscalização, mas não é obrigado a se filiar em 2 conselhos. Nossa lei é clara dizendo que qualquer profissional que o biomédico pode atuar em determinadas áreas sem prejuízo das demais profissões. E a lei deles preconiza que eles fiscalizem técnicos em radiologia e atuem nas técnicas radiológicas. Para Solange, a entrada de novos equipamentos aumentou a concorrência no mercado de trabalho. Mas isso não é motivo para perseguições. Segundo ela, há espaço para todos. Não há conflito. A gente trabalha em harmonia, isso pode acontecer em qualquer lugar. Na verdade, quem decide, não pode ser por decreto, quem decide o profissional, tendo a formação, sendo reconhecido pelo seu conselho de classe, todos podem trabalhar. A dificuldade de acesso à internet, por pouco, não tirou de um jovem do Amazonas a chance de entrar para a universidade. É que muitas instituições de ensino só disponibilizam as informações na internet. Quem mora na zona rural ou em áreas de difícil acesso já começa a disputa por uma vaga em desvantagem. O telefone da Stephanie é pré-pago e deveria ter acesso à internet. Deveria. Horrível! Até o sinal da internet no próprio celular é horrível. Moradora do Engenho das Lajes, uma vila rural a 50 quilômetros de Brasília, a estudante não tem computador em casa. O jeito é recorrer a este pequeno comércio, que conta com apenas um computador para atender a população de 5 mil habitantes. E mesmo assim, nem sempre o acesso à rede é garantido. A velocidade contratada é uma alta, né? Eu pago, no caso, 15 megas e eu acho que não chega nem a 1 aqui, porque é o tempo todo caindo. Na escola onde Stephanie estuda, existem 2 computadores que ficam na secretaria. O laboratório de informática dos alunos está em construção. 5 terminais, né? Um servidor e 5 computadores. Para quantos alunos? Aí é que tá. Nós temos quase 900 alunos.
A estudante de 17 anos conta que mal sabe mexer num computador e por pouco não perdeu o prazo para a inscrição no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso porque os editais são publicados apenas na internet. Tive que ficar muito atenta, porque uma coisa boa eles colocaram até na televisão, né? E aí vi a data e falei, nossa, tenho que correr atrás. Se o acesso à internet ainda é complicado para quem vive na zona rural de uma grande cidade, imagine a dificuldade enfrentada por aqueles que moram em locais remotos da Amazônia. Um estudante nesta situação, aprovado no vestibular, perdeu o prazo de inscrição na Fundação Universidade do Amazonas e precisou recorrer à justiça para conseguir fazer a matrícula. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, os desembargadores foram favoráveis ao aluno, como explica este advogado especialista em educação. Você não pode, às vezes, aplicar com a mesma veracidade uma norma a uma região, por exemplo, da Amazônia, a um ribeirinho, uma pessoa que tem um restrito acesso à informação, que às vezes até só num pequeno horário do dia tem direito existe energia ali, a um estudante, às vezes, do centro-oeste, do sudoeste, da região sudoeste, que tem, possui muito mais recursos. De acordo com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o serviço de internet já está disponível nas cidades de todo o país, mas não para quem vive na zona rural. O plano para levar a internet ao campo está em andamento e, segundo a autarquia, até 2016 deve atender locais distantes até 30 quilômetros dos centros urbanos. Stephanie espera que a novidade também signifique mais qualidade onde o serviço já é oferecido, mas de forma precária. A gente perde muita coisa e conhecimento também. A legislação não deixa dúvidas. 20% das vagas oferecidas em concursos públicos devem ser reservadas a negros. O que nem sempre fica claro é o critério usado para definir quem pode fazer parte desse grupo. Em Porto Alegre, uma candidata que se inscreveu como cotista foi desclassificada. Na avaliação da banca examinadora, ela não apresentava características afrodescendentes. O sonho de sair de trás do balcão da farmácia motivou Silvia a concorrer a uma das vagas destinadas aos negros ou pardos para trabalhar no Hospital Universitário de Pelotas. Temos descendência, né? Se a lei existe, né? Eu acho que é para aproveitar, né? Não se aproveitar de uma situação, mas se existe a lei, né? Após passar na prova escrita, ela foi convocada para fazer a autodeclaração como parda. A última etapa foi a entrevista, conforme o edital do concurso feito pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. No momento não foi falado nada, porque acho que era uma equipe contratada somente para isso, para recolher a autodeclaração, né, de negro ou pardo e a tirada das fotos. Depois era aguardar, né, conforme os noticiários, o edital, para ver o resultado, né? Vim acompanhando pelo próprio site, né, que era justamente para isso, né, para acompanhamento do concurso, aí lá que foi dado indeferido, né? A candidata foi desclassificada pela comissão avaliadora do concurso. Ao analisarem a fotografia tirada no momento da entrevista, os julgadores entenderam que ela não apresentava características étnicas afrodescendentes. E o caso foi parar na Justiça Federal. Silvia entrou com pedido de liminar para continuar no concurso, mas na primeira instância não teve sucesso. Por isso, o advogado dela entrou com recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O primeiro dos argumentos seria que a Lei 12.990 de 2014, a lei que criou as cotas raciais, ela prevê como critério o critério do IBGE. O artigo 2º fala no critério do IBGE. E o critério do IBGE é o critério da autoidentificação. Ou seja, a partir do momento que o recenseador chega na residência da pessoa, ele faz um questionário e uma dessas questões é a questão sobre a raça que a pessoa entende que pertence. Considerando que a população brasileira ela é formada por uma miscigenação de raças,
praticamente qualquer pessoa poderia se considerar pardo. O pardo, na verdade, ele é um mestiço, ele é a mistura de raças, é o não puro. De acordo com o relator do processo, o desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, o edital do concurso previa, além da autodeclaração, a heteroidentificação do candidato, ou seja, a aparência como critério de seleção. Ela faz a autodeclaração e depois um comitê faz também a identificação, porque isso não se faz por genótipo, e sim fenótipo, ou seja, aparência. O que a lei busca coibir é a discriminação. Então, essa identificação verifica se, de acordo com o fenótipo, se enquadra de fato como negro ou pardo que possa ser passível de discriminação. O edital previu isso daí, o Supremo já decidiu no sentido de que essa identificação feita por um comitê, ela não é ilícita, então, em primeira análise, sempre lembrando, agravo de instrumento apenas, em primeira análise se entendeu que seria correta a atuação. A Lei Federal 12.990 entrou em vigor em 2014 e estabelece a reserva de 20% das vagas para negros e pardos em todos os concursos públicos. Uma forma de compensar uma parcela da população que sofreu por décadas pela exclusão racial. Se não estiver presente uma situação de discriminação, não há razão para que seja essa pessoa contemplada por uma política de inclusão. De modo que a autodeclaração ela tem seu valor também, mas não pode se negar ao Estado, aquele que promove o concurso, que haja uma fiscalização para coibir abusos ou para coibir situações em que não há abuso, mas que há uma autoidentificação com uma percepção equivocada. O mérito da ação ainda será analisado pela Justiça Federal de Pelotas. Até lá, Silvia segue sem a vaga, mas com a esperança de reverter a decisão nos tribunais. Aguardar o resultado, a definição, né, do processo e seguir em frente. Você pode acompanhar este e outros casos decididos na Justiça Federal acessando nossos canais na internet. O Via Legal fica por aqui. Eu volto na semana que vem. Até lá!